Vamos lá? Então, essa equipe, o paciente que está altamente lesionado, né, tem lesões de um ou mais sistemas, ele tem que estar internado numa unidade de terapia intensiva. Toda vez que eu tenho um paciente que ele está apto para a unidade de terapia intensiva e ele fica internado em enfermarias, em emergências ou em situações ambulatoriais, eu tenho uma situação agravada para o paciente, que ele deveria estar sendo monitorado em situação ininterrupta, né? Ele deveria estar sendo monitorado em situação ininterrupta e esse paciente ele está em um local que não dá o aporte que é necessário. Então, isso pode trazer uma descompensação grave para o paciente. Outra coisa que eu preciso compreender, a assistência do paciente não é como um indivíduo único, ele é um indivíduo biopsico, social, espiritual e, além disso, ainda cultural. Então, eu preciso observar todo esse mecanismo para eu poder dar uma assistência melhor. Essa assistência é especializada, tá? O nosso ciclo é o ciclo doença, saúde, cuidado. Então, eu tenho a doença, preciso elevar esse indivíduo a uma saúde, tá? E planejar o cuidado para que isso ocorra. Preciso de equipe especializada, de certeza. O técnico de enfermagem, ele tem algumas habilidades, tá? Dentro desse setor. Ele precisa estar preparado para o manuseio tanto de equipamentos quanto do funcionamento da unidade. Ele precisa estar preparado cientificamente, tá? Sobre o ponto de vista cognitivo, mas também de habilidade. Então, ele precisa ter o conhecimento e ser hábil, tá? Para estar envolvido no tratamento desse paciente altamente enfermo. Não podemos prever quando irá acontecer uma situação de agravamento do cliente. Então, nós precisamos ser específicos, especializados na assistência. Por quê? Se vai acontecer agravamento? Sim. Paciente não internado em unidade de terapia intensiva, ele pode virar óbito? Sim. Mas que esse óbito ocorra sem nenhuma iatrogenia. O que seria isso? Um erro não intencional do profissional da área de saúde, que na tentativa de ajudar, acaba levando a um erro grave que leva o indivíduo a óbito, tá? Então, eu preciso me livrar da possibilidade de ocorrer alguma iatrogenia. A equipe de enfermagem... Só um minutinho. Pronto. A equipe de enfermagem, ela precisa ter conhecimentos que facilite e capacite a perceber a gravidade, né? A grande variedade de questões, como informações altamente definidas, especializadas, pois os profissionais que atuam nesse cuidado, ele precisa entender que o indivíduo ele é amplo, né? Então, eu preciso estar ciente de todas as coisas. Se o meu indivíduo ele tem a parte física que eu devo levar em consideração, como que anda essa resposta orgânica, o emocional do meu cliente ele está saudável, está abalado, a parte espiritual, ele tem a necessidade da visita de alguém, existe essa possibilidade. Então, a equipe ela precisa estar ciente de todas essas coisas para poder tentar o máximo possível interagir com o indivíduo para poder fazer com que a sequela seja o menor possível, tá? Qual é o objetivo da assistência de enfermagem? Promover equilíbrio, sempre, tá? Equilíbrio do corpo fisiológico e do emocional, da mente, tá? Do paciente e do seu familiar também, não diria só do paciente, não. Porque muitas das vezes o paciente está em coma e a gente precisa equilibrar a família para que haja uma organização tanto da família quanto do paciente, tá? A estrutura e equipamentos de atendimento do paciente crítico, potencialmente crítico, deverá constar da interdisciplinaridade e humanização com enfoque nas necessidades do usuário. Então, é sempre voltado ao usuário, tá? Então, eu tenho aí equipamentos, eu tenho a parte de assistência, atendimento. Ela vai ser direcionada a quem? Ao paciente crítico, podendo ser de alta complexidade, né? Então, eu preciso trabalhar de forma interdisciplinar, respeitando os meus colegas. E multidisciplinar, trabalhando com humanização.
Quem será a minha importância? O que será importante para mim? O meu foco. O meu foco vai ao paciente, à família, aos usuários, né? À integridade assistencial, ao respeito à participação afetiva dos profissionais envolvidos na atenção do paciente potencialmente crítico. Então, é um enfoque numa integralidade. A assistência ela é integral. Então, eu não posso... Se a equipe de enfermagem trabalha com assistência integral, vai trabalhar entre os profissionais, vai trabalhar a humanização, vai trabalhar na necessidade, com enfoque na necessidade do usuário, do familiar, mas também vai trabalhar com essa necessidade efetiva, né, dos profissionais envolvidos na assistência. Então, é uma coisa bem ampla, tá? Isso está garantido lá na portaria 1071, de 4 de julho de 2005. São responsabilidades da equipe de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva. Primeiro, obter os dados preliminares desse cliente, estabelecer as prioridades. Primeiro, eu preciso saber quem é o cliente e qual é o dano, e depois estabelecer o cuidado, ok? Relacionar pertences do cliente e entregar seus familiares. O paciente internado em UTI, ele não vai precisar dos pertences que chegou com ele. Então, eu vou fazer retirada de pertences e devolver aos familiares, tá? Prover ao cliente roupas adequadas. Então, se eu retiro a roupa do cliente, ele vai usar a vestimenta de dentro do setor, vestimenta interna. Prestar os primeiros cuidados, verificar sinais vitais, fazer a monitoração cardíaca, administrar a medicação já prescrita pelo medicamento, colher o material para exames laboratoriais, tá? Se houver a necessidade, se houver a necessidade de um exame, né? Uma coleta de saturação, ECG, cateterismo vesical, isso tudo vai ser resolvido pela equipe, tá bom? Administrar a medicação prescrita, colher materiais para os exames laboratoriais. Tudo isso vai ser feito com o cliente assim que o cliente adentra a unidade. Orientar a família e ao cliente sobre a rotina, sobre o horário de visita, sobre a forma da visita da unidade. Isso eu preciso conhecer antes de fazer a orientação, tá? Fazer exames físicos, encéfalo-caudal nesse cliente, tá? E elaborar o plano de cuidados básico para o cliente de acordo com a patologia, o exame físico e todos os componentes desse paciente. Verificar os seus sinais vitais, verificar se esse paciente está em BH, que seria o balanço hídrico. A maior parte dos pacientes internados em UTI, eles estão em balanço hídrico, tá? A cada 2 horas. Em alguns casos, em algumas situações, o médico vai prescrever a averiguação de hora em hora. Então, eu preciso estar atento à prescrição de cuidados. E aí a nossa equipe de enfermagem atenta, né, a todo o monitoramento, ao cuidado com o paciente, não desfocar, não é momento para brincadeiras, não é momento para nenhum tipo de distrações. A situação dentro de uma unidade de terapia intensiva é séria, tá? Desobstruir vias aéreas, tá? Não esquecendo que a aspiração, ela existe orotraqueal e nasotraqueal, boca-nariz, tá? E sempre estimulando esse paciente ao processo de tosse, né? Trocar curativo diariamente, se houver a necessidade, né? Se houver lesão. Fazer irrigação da sonda nasogástrica, e aí eu preciso de 20 ml de soros para manter a permeabilidade de sonda, tá? Manter constantemente a nebulização com água destilada, no caso de clientes entubados ou traqueostomizados, para não acontecer o ressecamento, tá? Porque o gás oxigênio, ele resseca, então eu preciso ter recipiente com água destilada. Mobilizar o cliente no leito, prevenindo as lesões dérmicas, né? Controlar rigorosamente o gotejamento de soros através da bomba de infusão, manusear muito bem uma bomba de infusão, mensurar a bomba de infusão e vigiá-la, porque ela alarma, tá? E observar constantemente o ritmo ou a frequência cardíaca no monitor multiparâmetro, tá bom? E ficamos por aqui. Até a próxima aula, tá bom? Então, nós falamos nessa aula sobre os cuidados relacionados à equipe de enfermagem. O que nós, como equipe,
fazemos ao cliente. Ao enfermeiro fica a responsabilidade de fazer toda essa mensuração, fazer a anamnese do cliente, fazer a prescrição de cuidados, elaborar o cuidado para a equipe, estar sempre prestando atenção no agravamento do quadro do cliente, estar ali monitorando o paciente de forma ininterrupta. A equipe de enfermagem precisa ser técnica e especializada para assistência em UTI, tá? Independente do local que você for trabalhar. Então, eu oriento vocês a começarem a fazer anotações no caderno, porque é muito importante essa matéria, tá bom? Fiquem bem e vamos que vamos!